paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso básico de Teologia para Ministério Infantil. Esse é o módulo Teologia Sistemática, eu sou o tio Rogério. Nós estamos na apostila de número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre a doutrina da igreja. Vamos falar sobre o que é a igreja, falar um pouquinho sobre a doutrina do batismo e falar um pouquinho sobre a doutrina da Santa Ceia. Essa matéria ela chama comumente eclesiologia. Eclésia, igreja, logia, estudo sobre a igreja, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é eclésia. A palavra igreja vem do grego eclésia, quer dizer chamados de dentro para fora. Então a igreja são aqueles que foram chamados por Cristo de dentro do mundo para servir a Deus. A igreja ela é uma comunidade, ela não é o templo. Muitas pessoas confundem o templo com a igreja. A igreja é uma comunidade, quer dizer, as pessoas que são salvas por Jesus, eles formam a igreja. Então o templo físico não é a igreja, mas são as pessoas. Então a igreja é uma comunidade de cristãos salvos por Jesus Cristo. A igreja ela pode ser uma igreja local ou universal. A igreja local se diz respeito àquela que está num bairro da cidade ou dentro de uma cidade, a comunidade que ali vive. Então a igreja local. A igreja universal quer dizer todos os cristãos salvos por Jesus Cristo, aonde eles estejam morando em qualquer parte do mundo, eles fazem parte dessa igreja chamada Igreja Universal. Então nós temos esses dois aspectos, o aspecto local e o aspecto universal. Muitas vezes a Bíblia ela usa a linguagem figurada para que nós entendamos o que é a igreja. Então a Bíblia vai usar algumas figuras de linguagem para mostrar para você o que é a igreja. Então a primeira figura de linguagem, ela fala sobre a igreja como a noiva de Cristo. A palavra noiva de Cristo, essa figura de linguagem, fala primeiro do compromisso que cada cristão tem de servir ao Senhor e obedecer à sua vontade. Segundo, da pureza, procurar viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então essa é a figura da noiva. Então fala sobre pureza e fala sobre compromisso. Outra figura de linguagem usada para falar da igreja é a figura de família. Dentro da igreja, não importa a tua família, não importa a tua etnia, o teu povo, dentro da igreja do Senhor, todos nós somos um em Cristo, somos irmãos em Cristo. Então é interessante isso, a igreja é uma grande família. No primeiro século foi muito difícil eles entenderem que a igreja é uma grande família, independente da condição social, independente da tua cultura, nós somos parte da família de Deus. Outra figura de linguagem, templo. A igreja é o templo ou a habitação do Espírito Santo ou de Deus. Cada um de nós, cada crente é templo do Senhor, nós somos templo de Deus e Deus habita em nosso coração. A igreja também é chamada de corpo. Isso quer falar da unidade de cada irmão, nós devemos viver unidos, e da dependência um dos outros. Então, dentro da igreja, um depende do outro para formar o corpo de Cristo. Essas são as figuras de linguagens que vão falar um pouquinho sobre a igreja. Nós temos a função da igreja. Para que a igreja serve? Qual é a função dela? Primeira função da igreja, glorificar a Deus. Tudo que fazemos, tudo que realizamos deve ser voltado para glorificar a Deus. Essa é a função da igreja. Segunda função, edificar-se a si mesmo. Um edificando ao outro, um ajudando ao outro. Então, dentro da igreja, embora formada por indivíduos, não há lugar para um individualismo. Somos um coletivo, um depende do outro, um precisa do outro. Então, nós edificamos uns aos outros. É isso que a Bíblia nos ensina sobre a igreja. E por fim, a função da igreja é evangelizar o mundo, levar o evangelho às pessoas perdidas e trazê-los ao conhecimento de Jesus. Então essa é a função da igreja. Temos também hoje nessa aula a doutrina sobre o batismo. Então o que eu preciso saber sobre o batismo? Esse é o batismo chamado batismo em águas, feito para todo novo convertido. Então a palavra batismo, é importante nós entendermos, ela quer dizer imersão. Então os primeiros batismos das igrejas primitivas eram feitos por imersão. Então o batismo bíblico é um batismo por imersão. Aquele que o candidato é colocado na água, afundado e levantado, então ele deve ser por imersão. Então batismo, a palavra batismo quer dizer imergir. Razão para as pessoas se batizar. Um grande questionamento é sobre batismo salva? Não, o batismo é para os salvos. Então, se eu já estou salvo, por que eu vou me batizar?
Primeira razão, é uma ordem de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 diz assim: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem acreditar, quem crer vai ser batizado, e quem não crer vai ser condenado. Então essa é a missão da igreja, é uma ordem explícita de Jesus. Aqueles que creem vão passar pelo batismo, é por isso que batizamos. Outra coisa, Jesus foi o nosso exemplo. Então, quando Jesus procura João Batista para ser batizado, João diz para ele que não é ele que vai batizar Jesus, mas que Jesus é tão grande que devia batizá-lo. Jesus diz assim: convém cumprir a justiça. A palavra justiça é aquilo que deve ser feito. Então, Jesus deu o exemplo se batizando, então cada membro do corpo de Cristo precisa também passar pelo batismo. Então, essa é a razão por que batizamos. Qual é o objetivo do batismo se não é salvação? Primeiro, confissão pública da fé. Então eu creio em Jesus Cristo, eu encontrei a salvação, através do batismo eu vou confessar a minha fé em público. Então a confissão pública da fé e também o sepultamento do velho homem. Quando eu aceito Jesus Cristo, eu quero mostrar para o mundo que a partir daquele momento eu sou uma nova criatura e quero viver a vontade de Deus. Então eu vou sepultar a velha criatura, o homem do pecado, para viver uma nova vida. Quem pode ou quem deve ser batizado? Pastor, quem pode ser batizado ou quem deve ser batizado? Primeiro, aqueles que creem. Então, ouviu o evangelho, acreditou que o evangelho é verdade, creu que Jesus Cristo morreu para salvar, então precisa crer. Segundo, aqueles que se arrependem, que compreendem que são pecadores, que precisam da graça de Deus, que não serão salvos sem a graça de Jesus Cristo. Terceiro, os que se convertem, então aqueles que estão dispostos a abandonar a vida de erro para viver uma nova vida em Cristo. Outro, aqueles que desejam caminhar na vontade de Deus. Então esses passam pelo batismo. Então essa é a doutrina bíblica do batismo. Enquanto Jesus não voltar, a igreja aqui na terra vai cumprir essa doutrina. E por fim nós temos a doutrina da Santa Ceia. Então Jesus diz assim: vocês vão batizar essas pessoas e depois vocês vão se reunir com o vinho, com o pão e fazer em memória de mim. Então a Santa Ceia é o que, pastor? É uma ordem direta de Jesus Cristo. No último Páscoa que ele celebra com os discípulos, ele celebra a primeira Santa Ceia e dá uma ordem específica: fazer isso até que eu volte. Então, até Jesus voltar, a igreja vai fazer a Santa Ceia. E ela é um memorial, lembrar da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus. Quais os elementos que fazem parte do culto da Santa Ceia? O pão e o suco da uva, o produto da vide. O pão simbolizando o corpo de Cristo, o suco da uva, o sangue de Jesus Cristo. Para que serve todo esse ritual, pastor? Primeiro, para recordação daquilo que Jesus fez por nós. Então, para nós lembrarmos todas as vezes que tomamos o pão e comemos o sangue do Senhor, lembrar que Jesus fez por nós, recordarmos. Segundo, para comunhão. Então é um momento que todos os cristãos vão celebrar a comunhão do corpo de Cristo. E por fim, para a lembrança que um dia Jesus vai voltar. Ele falou: fazer isso até que eu volte. Então toda vez que celebra-se a Santa Ceia, anuncia-se ao mundo que Jesus vai voltar. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 80 12. Sou o tio Rogério. Para você que está assistindo essa aula, gostou e quer fazer o curso básico de teologia, Centro de Treinamento Barak, WhatsApp 19 981 16 80 12. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Amém.